Graças a paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Esperar os irmãos aí focarem de novo. Os irmãos estão distraídos, que não estão nem ouvindo o que eu estou falando com eles. Isso, muito bem. Livro de Atos, capítulo 15, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Pela primeira vez na história da minha vida, não vai ser um sermão de alguém em Atos, mas dessa vez é um debate. Vocês devem estar lembrados, a primeira vez que eu estive aqui com vocês foi um sermão de Pedro, em que o resultado foram 3.000 convertidos. A segunda oportunidade que eu tive aqui com vocês foi o sermão de Estevão, e o resultado não foram convertidos, mas ele morto. A terceira vez foi um sermão de Paulo, e o resultado foi a alegria para a igreja e a ira dos fariseus, dos judaizantes. E hoje a gente vai ter um debate baseado nessa confusão que começou lá no capítulo 13. A gente está falando do capítulo 15 do livro de Atos. A gente vai trabalhar quase o capítulo inteiro, e aí o pessoal da mídia pode botar Atos 15, do 1 ao 35, só que a gente só vai ler os primeiros versos nesse momento. A gente vai ler o verso 1 até o verso 5 mesmo. Diz assim o texto, Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. Narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Vamos ter um momento de oração agora? Senhor Deus, somos o teu povo, estamos diante da tua palavra, assim como estiveram os homens ali no capítulo 15 de Atos. Estamos dispostos a ouvir a tua voz, dispostos a ouvir o Senhor falar. E te pedimos, fala aos nossos corações, que todo homem se cale, para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Para que possamos ouvir da boca do Senhor aquilo que vai nos confrontar, aquilo que vai nos exortar, nos animar e nos dizer como devemos viver. Te pedimos que isso seja feito para a tua glória, para a nossa edificação e alegria, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como você deve ter percebido, a gente entrou no mês de outubro, e no mês de outubro a gente comemora normalmente o mês da Reforma Protestante. Dessa vez aqui na igreja a gente vai trabalhar escatologia durante os cultos à noite, mas, curiosamente, o texto vai falar sobre um dos pilares da Reforma Protestante. A discussão que estava acontecendo aqui era sobre como é que os homens são salvos. Será que são salvos porque obedecem à lei de Moisés? Será que são salvos porque eles se circuncidam? Ou eles são salvos, como Paulo está dizendo aí, como Barnabé está dizendo aí, pela graça de um tal de Jesus Cristo? Essa é a discussão que está acontecendo aqui. Você deve lembrar que esse é um dos solas da reforma. O sola gratia, somente pela graça os homens são salvos. E falar isso, aparentemente, é muito fácil. Eu falo isso, nós somos salvos pela graça. Vocês falam isso, nós somos salvos pela graça. Mas nem sempre é tão fácil viver como sendo salvo pela graça. Sabe por quê? Porque normalmente a gente quer adicionar mais alguma coisa. Você é salvo pela graça, mas para ajudar na sua salvação é bom você dar um dízimo bem grande, porque senão você não está mostrando que é crente. Você é salvo pela graça, mas você precisa abrir mão de certas coisas. Sabe por quê? Porque você agora é crente. E crente não faz mais essas coisas. Você nem pode mais jogar bola, porque crente não joga bola. E se joga, joga mal. Você não pode jogar bola. Você não pode mais beber certas coisas, porque crente não bebe certas coisas. E aí você quer adicionar certas regras que a própria Escritura não adicionou. Como se essas coisas fossem critério para a salvação. E a salvação na Escritura é muito clara. É pela graça, mediante a fé, por causa de Jesus Cristo, como está escrito na Escritura, somente para a glória de Deus. Esses são 5 solas da Reforma Protestante. Somente pela graça os homens são salvos. Mas não estava sendo tão fácil de compreender isso na igreja primitiva. A gente tem uma visão da igreja primitiva de que tudo era perfeito. A gente lê nos capítulos iniciais que 3.000 crentes chegaram, depois 5.000, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os crentes, e parece que era tudo uma maravilha. Quase uma igreja utópica.
mas a igreja não era utópica. Ali havia problemas, ali havia pecados, e o texto que a gente leu fala exatamente sobre isso. Aqueles irmãos, os judaizantes, os fariseus, estavam questionando: como é que pode a salvação chegar aos gentios? Eu sou da linhagem de Abraão, eu sou da tribo de Davi, eu sou herdeiro da promessa. E como é que agora esse povo que não é parte da promessa também é salvo? Eu guardo os 10 mandamentos, eu fui circuncidado logo quando eu nasci, porque eu tenho a salvação e eles também têm. Era esse o questionamento, era esse o debate, era essa a discussão. Era como se eles perguntassem assim: somos realmente salvos pela graça? E esse é o tema que eu dei a esse texto, para que nós possamos meditar nele. Somos realmente salvos pela graça? E os versos 1 a 5, que a gente já leu aqui hoje, vão falar sobre uma salvação condicional. Primeiramente, a gente está olhando o argumento dos judaizantes. Eles queriam dizer que o homem só é salvo se ele for circuncidado e se ele observar a lei de Moisés. E o texto está falando isso logo no verso 5. Mas a gente volta para o verso 1 e a gente vai ver que alguns indivíduos, que são judaizantes, que são os fariseus daquela época, eles voltaram para a Judéia, desceram para a Judéia e estavam ensinando aos irmãos um ensino contrário ao ensino de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé passavam nas cidades pregando o evangelho da graça. Você deve lembrar dos estudos anteriores. A gente já viu a primeira viagem missionária deles, se não me engano, com o presbítero Itiel, que foi apresentado todo o percurso, todo o trajeto em que eles passaram anunciando o evangelho da graça. Então, agora no capítulo 15, alguns homens desceram passando por onde eles passaram e estavam dizendo: olha, aquilo que Paulo falou está incompleto. Pode ter um pouquinho de graça, mas você precisa ser circuncidado. Você precisa disso aqui, senão a sua salvação não valeu de nada. E a igreja, diante disso, fica confusa. E você vê no verso 2 a reação de Paulo e de Barnabé diante disso. O verso 2 diz assim: da parte de Paulo e Barnabé pode ter havido até contenda, e não pequena discussão com eles. Aqueles homens, Paulo e Barnabé, estavam dispostos a enfrentar, de fato, até mesmo uma confusão, até mesmo uma contenda, para poder defender o precioso evangelho. Isso já nos diz algo muito importante. Diante de uma discussão tão séria, que fala sobre a salvação dos homens, que fala sobre o mecanismo pelo qual somos salvos. É pela graça? É pela cruz de fato? Ou é simplesmente porque eu obedeço a alguma lei? É porque eu sigo algum padrão? Diante disso, vale a pena uma certa discussão. Mas a gente vai ver mais para frente como deve ser essa discussão, não é simplesmente uma briga de gladiadores teológicos querendo cortar a cabeça um do outro. A gente vai ver mais para frente isso. Por enquanto, a gente fica com esse caminho que Paulo e Barnabé tomaram. Eles passaram por essa discussão e o verso 2 vai dizer que eles decidiram que não dava para ser resolvido por ali. Eles olharam para aquela situação, viram que a briga estava feia, a confusão estava grande e disseram: a gente tem que levar isso aqui para os nossos superiores. Eles voltam com essa situação, com essa discussão, lá para Jerusalém. Eles trazem para os presbíteros, para os apóstolos que estavam lá no concílio em Jerusalém. E reunidos lá, aí sim vai ter alguma resolução para esse conflito. Mas sabe o que é interessante? O verso 3 vai dizer que até no caminho em que eles passavam, eles iam causando grande alegria a todos os irmãos. Isso quer dizer que no caminho de volta para chegar em Jerusalém, eles continuaram pregando o mesmo evangelho. E esse evangelho trazia alegria a todos os irmãos que ouviam essa preciosa verdade. O verso 4 vai dizer que, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Esse é o percurso de um missionário. Ele vai passando por todas as cidades, vai sendo recebido nas igrejas, vai pregando o evangelho, até chegar onde ele queria chegar, que era Jerusalém. E quando chega lá mais uma vez, eles contam das maravilhas de Deus. E ao contar dessas maravilhas de Deus, enquanto para uns isso é motivo de alegria, o verso 5 vai mostrar que outros ficaram indignados, insurgiram-se, ficaram revoltados, houve uma rebelião ali, por conta daquela mesma mensagem. A mesma mensagem que para uns era motivo de alegria, para outros era motivo de guerra. Era isso que estava acontecendo quando Paulo e Barnabé pregavam o evangelho. Então o que a gente entende aqui é que a igreja primitiva não era um mar de rosas, como a gente pensa que é. A igreja primitiva, assim como a nossa, é feita de pecadores, é feita de pessoas bem diferentes. Gente que entende o evangelho de uma forma e gente que entende o evangelho de outra forma, mas não dá para ser assim em todas as coisas. Há espaço para certas diferenças e pensamentos distintos. Há quem pense que os dons já cessaram e outros que pensam que não cessaram. Mas isso é lícito pensar. Mas no tocante à salvação, no tocante à cruz de Cristo, à graça salvadora, aí sim, precisamos pensar a mesma coisa. Precisamos ter uma só fé.
um só batismo no mesmo Espírito que nos salva. E é sobre isso que Paulo e Barnabé vão discutir lá no concílio. Essa igreja, que era uma comunidade de pessoas diferentes, com diversos problemas diferentes, tinha uma única solução, que era voltar à palavra de Deus. Por causa de Cristo, por causa da palavra de Cristo, a igreja pode permanecer firme. Agora eu quero convidar você para olhar para os versos 6 até o verso 21. Nós vamos continuar essa leitura vendo a segunda etapa dessa discussão. Depois que o problema foi levado para Jerusalém, o que aconteceu lá em Jerusalém? O verso 6 a 21 vamos responder. Ele diz assim: Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Queria convidar você para ler esse verso de número 11, o que ele diz. Vamos ler na sua voz? Ele diz assim: Mas os salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. O verso 12 diz: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Esse é o desenvolver do problema. Eles chegam lá em Jerusalém, e quem vai resolver o problema? Os grandes teólogos da época, os próprios apóstolos. Cada um deles vai ter uma contribuição para essa discussão. Aquele problema que tinha começado lá na igreja em Antioquia, com Paulo e Barnabé e os judaizantes debatendo, batendo boca, dizendo: não, a salvação é para quem se circuncida, para quem segue a lei de Moisés à risca, só esses são salvos. E Paulo e Barnabé: não, a salvação é para todos que creem em Cristo. Agora eles chegam aqui em Jerusalém e a gente tem 3 momentos muito importantes. 3 falas que são muito edificantes e que precisamos ouvir todos os dias, que precisamos lembrar todos os dias, para que não nos consideremos superiores, como os judaizantes estavam fazendo. Para que não tentemos colocar um peso sobre aqueles que têm chegado agora ao Evangelho, que têm conhecido agora a graça de Deus. E o primeiro deles é o próprio apóstolo Pedro, o que Deus chamou de líder do colégio apostólico, o que Cristo colocou como cabeça daqueles irmãos, para que ele pudesse resolver essa questão. E aquele concílio tinha sido adotado pelos apóstolos com essa intenção: resolver os pequenos problemas ou os grandes problemas que acontecem na igreja. Pedro, então, diante daquele debate, faz o seu argumento em 3 etapas. Queria convidar você a olhar para o verso 7 novamente. Ele diz assim: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e cresce. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: foi Deus quem mandou que eu pregasse aos gentios. Não fui eu que escolhi. Não sou eu que mando em nada, eu só fiz o que Deus mandou. E ele disse: pregue aos gentios. E ele que fez os gentios ouvirem a palavra. Não foi mérito meu, não foi a minha pregação, não foi porque os gentios têm algo especial. Deus fez com que eu pregasse, os gentios ouviram e eles vieram a crer no evangelho. Pedro está botando a culpa em quem? No próprio Deus. Se os judeus e os judaizantes estão achando ruim a salvação dos judeus, dos gentios, é problema de Deus.
A culpa é de Deus, que tem salvado e feito os gentios, povos de todas as tribos, ouvirem o precioso evangelho. Depois, no verso 8, Pedro continua com seu segundo argumento. Ele diz assim: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. De novo, ele está jogando a culpa para Deus, dizendo: não fui eu que dei o Espírito Santo a eles. Não fui eu que converti o coração de ninguém. Foi o próprio Deus. O próprio Deus é que tem intenção na vida dos gentios. O próprio Deus que derramou o seu Espírito sobre os gentios, como derramou sobre os judeus. Se os judeus estavam pensando que eram especiais porque tinha o Espírito Santo, Pedro vai dizer: os gentios também têm. E foi Deus que concedeu a eles. Depois, o terceiro argumento dele, no verso 9, diz assim: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ele está dizendo, diante de Deus, nós e eles são a mesma coisa. Nós somos todos iguais. Se você é gentio, se você é judeu, se você vem da tradição de Abraão, se você vem da linhagem direta de Davi, ou se você é um grego que se converteu agora, se você é um romano que se converteu agora, somos a mesma coisa diante de Deus. E a culpa disso é de quem? Do próprio Deus. Não é mérito de Pedro, não é mérito dos apóstolos, não foram eles que decidiram, agora vamos começar a expandir a igreja. A gente já conquistou muito aqui entre os judeus, vamos crescer agora com outros povos. Não foram os apóstolos que fizeram isso. Foi o próprio Deus. E aí, diante dos seus argumentos, ele faz uma pergunta. No verso 10 ele diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Ele está olhando para aquela multidão que estava escutando a argumentação dele, dizendo assim: por que vocês estão adicionando algo que nem o próprio Deus adicionou? Por que vocês estão botando uma mão tão pesada sobre eles, uma mão que nem Abraão foi capaz de aguentar? Vocês não estão dizendo que são da linhagem de Abraão, que seguem os mandamentos de Abraão? Então olhem para a vida de Abraão. Abraão pecou também. Abraão não conseguiu guardar todos os mandamentos e viver de modo adequado perante a lei. O que Pedro está dizendo é: se nem Deus colocou esse peso, quem somos nós para colocar? Se Deus está dizendo, entrem gentios, quem somos nós para fechar a porta da salvação aos gentios? O que Pedro está fazendo é mostrar àqueles irmãos que pensavam que guardavam a lei, que eles também não guardam a lei assim. Que eles não são tão bons quanto pensam que são. Por isso ele traz esse questionamento: quem somos nós para colocar esse peso? Então no verso 11, ele faz essa declaração fantástica, que nós temos que fazer, que eu pedi que os irmãos lessem. Pedro encerra a sua contribuição no debate, a sua última fala, dizendo: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram, como também aqueles o foram. A salvação que chegou em Judá, que chegou em Israel, que chegou para aqueles homens que diziam que eram os filhos da promessa, também chegou ao povo externo, também chegou aos de fora. Aqueles que antes eram um povo desprezado, são feitos e são chamados de filhos da aliança também. A mesma aliança que foi feita com Isaac lá em com Abraão, em Ur dos Caldeus, é estendida também aos gentios. E a gente vai ver mais para frente que esse sempre foi o plano de Deus. Nunca foi uma salvação restrita a Israel. Embora Israel tenha sido o palco, o teatro principal da graça de Deus no Antigo Testamento, nunca foi só para Israel. A gente tem grandes personagens ao longo de toda a história que mostram como a salvação sempre chegou aos de fora da aliança, trazendo para dentro da aliança. Diante disso, diante dessa argumentação fantástica de Pedro pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo, a multidão tem uma reação muito parecida com a de vocês. A multidão toda se silenciou, no verso 12. Diante dessas palavras fantásticas de Pedro, dizendo que a salvação é pela graça, a graça de Cristo. E quando ele fala isso, ele está dizendo: não há nada que você faça ou deixe de fazer que te coloque em uma espécie de merecimento. A multidão só tem uma reação: silêncio total. Ele acabou de me desarmar. Ele tirou todos os meus argumentos. Eu que sou um judeu, cheio de lei nas minhas costas. Pedro vai e desmancha tudo e diz: não é pela sua obediência. Não é pela sua moralidade, não é porque você usa roupas cristãs e os gentios ainda usam roupas de ímpio. Não é porque você tem um linguajar de crente, você anda com a Bíblia debaixo do braço. Não é por isso que você é salvo. Não é pelo que você faz, é pela graça do Senhor Jesus. E diante disso, a multidão fica em silêncio, passando a ouvir agora a segunda equipe,
que fala, a segunda dupla agora, que vai apresentar o seu argumento, Barnabé e Paulo. E o argumento deles é bem menor do que o de Pedro. Pedro tem toda uma estrutura, ele mostra 3 argumentos, faz uma pergunta aplicativa lá e termina com conclusão, parece um sermão já. E Barnabé e Paulo não. A questão deles, depois de verem o que Pedro falou, talvez até eles tivessem algo escrito pensando o que falar, mas Pedro já abriu o jogo todo, botou todas as cartas na mesa. Ele só tem mais uma coisa a complementar no que Pedro disse. O texto diz que Barnabé e Paulo contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Se Pedro vem com aquela carga teórica, dizendo, Deus é o Deus da graça, Deus salvou os gentios, Deus sempre que salvou os gentios, Paulo e Barnabé estão lá atrás dizendo, é verdade, eu posso provar. Eu experimentei tudo isso na prática, porque eu passei na cidade tal, na outra cidade, e ali foram salvos, ali a família de Cornélio foi salva, Deus fez grandes coisas no meio dos gentios. Barnabé e Paulo trouxeram essa parte experiencial. Eles viram, eles tocaram, eles ouviram sobre o que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Então agora, para que não ficasse simplesmente algo na mente daquele povo que escutava o argumento de Pedro, Paulo e Barnabé começam a contar as maravilhas de Deus. E a gente não pode dimensionar como deve ter sido bom ouvir essas experiências. Aliás, a gente pode um pouco. Hoje você teve o privilégio de ouvir da boca das nossas irmãs aqui sobre o que Deus tem feito numa escala minúscula, na vida de 2 servas dele. Elas não são apóstolas, Paulo e Barnabé. Elas não fizeram uma viagem missionária em toda a Antioquia, onde foram operados milagres e maravilhas. A gente ouviu uma diminuta demonstração da graça de Deus. E muita gente já chorou. Muita gente já ficou encantado com o que Deus faz. Imagina você estar lá em Jerusalém, ouvindo Barnabé e Paulo falando sobre o que Deus tem feito, sobre pessoas que você pensava que não poderiam ser salvas, sobre pessoas que eram rejeitadas, pessoas que aparentemente eram menos dignas do que você. E Paulo e Barnabé continuam insistindo nas maravilhas que Deus operava no meio dos gentios, mostrando que Deus sempre salvou, sempre operou a sua graça, dando a sua maravilhosa salvação aos gentios. Se Pedro vem com aquele aspecto espiritual, Paulo e Barnabé trazem a prática de tudo que eles viram. Então, após esses exemplos de Paulo e Barnabé, vem o querido e amado Tiago. Aqui Tiago não é mais o apóstolo, aparentemente nessa época ele já estava morto, e sim o Tiago, o meio-irmão de Jesus, aquele que escreveu a carta de Tiago. E o argumento dele começa assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, verso 13, irmãos, atentai nas minhas palavras. O argumento dele é muito interessante. Ele vem dizendo assim, atentem nas minhas palavras. E o que é que ele faz? Ele usa a Bíblia. Ele diz, atentem nas minhas palavras, porque ele está seguro de que o que ele vai falar não é invenção dele. Ele diz, atentem no que eu vou dizer, e começa a ler o profeta Amós. Ele lê lá o livro de Amós, no capítulo 9, versos 11 e 12. Ele pronuncia essa profecia, como a gente pode ver. E ele diz assim, expôs Simão, falando de Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E aí é que ele cita Amós 9, 11 e 12. Dizendo assim, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. A profecia já era muito clara. Por que aqueles homens que diziam amar a lei, amar o ensino de Abraão, ser da tradição de Abraão, não ouviram o que foi dito pelo profeta? O profeta disse que a casa de Davi era um tabernáculo caído. Ele era insuficiente, ele era incompleto. Mas o Senhor reedificaria um tabernáculo muito maior. Uma casa muito maior que tinha espaço para judeus e tinha espaço para gentios. Ele não está falando de um templo físico. Ele está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele templo que cabe gente de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. Que cabe eu e você. A casa nova, o templo novo, a segunda casa, que tem uma glória muito maior do que a primeira. O próprio Senhor Jesus Cristo, que chama todos os povos a perceberem a sua grande majestade. E esse é simplesmente o argumento de Tiago. Se Pedro trouxe aquela parte espiritual e Paulo e Barnabé trazem a parte prática, Tiago diz, bom, então eu vou contribuir aqui com o Velho Testamento. Desde os tempos antigos,
Quando Abraão estava vivo, já era propósito de Deus salvar os gentios. E você pode ver isso em toda a Escritura. Diversos personagens. Você sabe da história de alguns deles. Quem era Raabe na história? Raabe não fazia parte do povo da aliança. Inclusive uma mulher de uma fama um tanto quanto negativa, mas foi chamada, foi usada por Deus como libertadora, como salvadora dos espias que precisavam de um refúgio. Você deve lembrar de Ruth, por exemplo. Ruth era uma moabita. Não era do povo de Israel, não era do povo da aliança, mas em todo o drama da sua história, ela acaba chegando lá em Boaz, que era do povo da aliança. E naquele relacionamento com Boaz, ela gera Obed, que gera a linhagem de Davi, que gera a linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre os gentios estiveram incluídos, de alguma forma, no propósito do Senhor. É isso que Tiago está tentando lembrar os irmãos aqui. O Velho Testamento sempre serviu para mostrar que a aliança era para os judeus, mas também era para os gentios. Os judeus sempre estiveram no plano do Senhor. E é isso que diz o verso 18. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Desde sempre. Sempre, desde a eternidade, essa foi a vontade do Senhor. Ele encerra o seu argumento, Tiago, da forma mais pastoral possível. Olha para o verso 19 em diante. Ele encerra, depois de tanta argumentação, diante do que Pedro falou, do que Paulo e Barnabé mostraram, diante do que ele mesmo falou sobre o Velho Testamento. Ele diz assim, em outras palavras: então, meus irmãos, eu acho que o melhor não é a gente ficar discutindo e colocando um peso sobre eles. É o que ele está dizendo dos versos 19 ao 21. Ele está dizendo assim, é melhor a gente escrever a eles que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados do sangue, porque Moisés, se for pela lei, se for pelo que Moisés ensina, todos os sábados, todos os domingos, tem gente ensinando o que Moisés ensina. Eles podem ouvir sobre Moisés todos os sábados, mas sobre a graça de Cristo, sobre essa graça que ensina o homem a se santificar, a fugir da prostituição, a fugir dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, dos animais sufocados em sangue. É isso que nós temos que ensinar a eles. Tiago ele encerra o seu argumento dizendo: a discussão aqui não é sobre salvação dessa forma ou dessa forma, porque essa é uma discussão resolvida. A salvação é por Cristo e ponto. O que Tiago está dizendo aqui é isso. Não tem que ficar discutindo. A salvação vem de Cristo pela graça e fim de papo. Ao invés disso, vocês deviam estar cuidando do coração deles. O que Tiago está dizendo aqui é, quando vocês voltarem lá para Antioquia, que encontrarem aqueles irmãos discutindo, eu sou salvo pela circuncisão, eu sou salvo porque eu obedeço a Moisés. Olhem para aquela cena, falem de Cristo, mas pastoreiem o coração daqueles irmãos. Cuidem do coração daquelas ovelhas. Eles precisam de um pastor que alerte sobre o pecado, um pastor que alerte sobre a idolatria, que alerte sobre a relação sexual ilícita. É isso que a gente precisa de fato. As nossas discussões nem sempre são sobre o que parecem ser. As nossas tretas em que nós nos metemos, discutindo sobre o evangelho, debatendo com arminianos, com calvinistas, com quem é continuista, com quem não é, nem sempre é esse o foco. Nem sempre essas discussões valem a pena. E Tiago está aqui para lembrar isso. Ele está dizendo que o foco é o coração. Aqueles irmãos precisam ser lembrados da santificação que o evangelho traz. Esse é o cuidado pastoral que nós devemos ter. A gente não deve estar adicionando fardos a quem já está sofrido. O próprio Cristo fala sobre isso, quando ele vai dizer lá no Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sobre o que ele estava falando ali? Sobrecarregados e cansados era de quê? Da rotina de trabalho da semana? Não. Cristo não estava falando disso, embora a rotina de trabalho da semana seja cansativa em diversas medidas. Ele está falando ali sobre quem já foi cansado e sobrecarregado pelos fardos da lei. Quem já ouviu o papo dos fariseus, que diziam assim, olha, você quer ser salvo? Então, antes de vir para a igreja, você tem que se ajeitar, porque sua vida está muito bagunçada. Então, você primeiro tem que largar as drogas, você tem que largar a bebida, e aí depois, quando você já estiver bom, você entra na igreja. Isso é adicionar um fardo. Isso é sobrecarregar aquele que já está oprimido pelo mundo lá fora. O que Cristo vai dizer é, venham a mim, e eu vos aliviarei. Desistam de tentar pelos próprios esforços. Desistam de tentar porque eu sei viver de modo reto. Isso não vai te salvar nunca. Nunca seremos salvos pela nossa própria retidão, porque na nossa retidão também há pecado.
Nas nossas melhores obras também há pecado. E é isso que Cristo vai dizer. Eu darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando ele diz isso, ele está dizendo, porque eu não vou adicionar o peso da lei sobre as suas costas. Sabe por quê? Porque eu tomei o peso da lei nas minhas costas. É isso que Cristo diz àquele que está cansado e sobrecarregado, aquele que foi oprimido pelos fariseus, pelos falsos mestres. É nele que nós temos descanso. E é isso que o colégio apostólico está replicando aqui. Digam àqueles homens lá em Antioquia que em Cristo eles têm descanso, que em Cristo a alma deles pode ser confortada e consolada. Jamais seríamos salvos pelo cumprimento da lei. Jamais seríamos salvos pela nossa obediência pessoal. Eu nunca fiz nada que agradasse a Deus por meus esforços. Você nunca fez nada que agradasse a Deus e que fizesse Ele olhar e dizer, tá bom, agora sim eu posso te salvar. Não, a nossa única contribuição é o pecado. A gente só pecou e fez o Senhor precisar fazer o que fez por nós. Nunca fizemos nada para agradar a Deus. Cristo fez. É essa verdade que deve ser o nosso descanso. E com isso, eu quero te perguntar, você já colocou sobre algum dos seus irmãos um peso que não devia ter colocado? Vou tentar traduzir de uma maneira mais prática. Você já olhou para um novo convertido, quem sabe até para um adolescente, para um jovem, que começou a ter interesse pelas coisas da igreja. E você conheceu esse jovem talvez no seu trabalho, talvez na universidade, em algum ambiente desses. E aquele jovem demonstra um certo interesse pela Bíblia, pela moralidade cristã, começou a escutar desse evangelho e demonstrou um certo interesse. E você adicionou um peso, uma barreira logo de cara, dizendo assim, olha, mas para ir para o céu você tem que ser batizado, viu? Para ir para o céu você tem que ser da minha igreja, da presbiteriana do Catolé. Se não for lá, aí você não tem jeito. Quando a gente faz isso, a gente está adicionando esses pesos. Quando a gente coloca até o próprio batismo, até a própria confissão de fé como exigências para a salvação, a gente está fazendo o que a Escritura não fez. A Escritura não disse que quem for batizado, esse sim é digno da salvação. Não, é aquele que crê em Cristo. E aí depois ele é batizado. Mas se ele crê em Cristo, ele tem a salvação. A gente tem que lembrar disso para que a gente não saia colocando pesos, para que a gente não fique parecendo outras seitas que colocam fardos sobre as pessoas, como se esses fardos salvassem. Não, anunciamos o Evangelho. Se você conhece alguém no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, que tem esse interesse, o seu trabalho é somente mostrar Cristo. Mostrar a graça que há em Cristo, que salva o pecador. É essa graça que salva, e não a obediência da lei, simplesmente. Não a obediência da lei que vai levar esse homem para o céu. Por fim, a gente chega ao último momento dessa discussão, dessa confusão que estava acontecendo por causa dessa pergunta tão importante. Somos realmente salvos pela graça? Depois de tantos argumentos, a gente chega ao verso 22, até o verso 35, a gente vai ler agora, que vão tratar dos últimos momentos dessa discussão, do propósito da salvação. Diz assim o texto: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização vos têm perturbado, com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Então o verso 30 continua. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas,
consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Esse é o resultado de toda a discussão. Esse é o propósito final desse debate. Você deve ter prestado atenção em algumas palavras que chamam a atenção aos nossos olhos. O que aconteceu quando a carta foi levada? O que aconteceu quando a carta foi lida? Houve alegria e conforto. Esse é o resultado, deve ser o resultado de todo o embate teológico. Se a gente entrou numa discussão teológica, que esse seja o fim, alegria e conforto para os que creem. E aí a gente pode olhar para o texto, ele vai trazer a ideia dos mensageiros lá no começo, verso 22 e 23, mostrando que foram chamados notáveis irmãos. O texto está falando de Judas, que é chamado de Barsabás, e Silas, homens que foram antes de Paulo e Barnabé. Eles chegaram lá primeiro, e aqui é interessante observar que não foram enviados primeiro Paulo e Barnabé, porque a discussão começou com eles lá. Então, para que esse resultado, para que essa carta tivesse um teor mais oficial, um temor mais formal, dizendo que aqui foi discutido, foi trabalhado, eles enviam primeiro 2 mensageiros, Judas e Silas, que vão à frente com a carta e já vão trabalhando essa carta, apaziguando o ânimo dos irmãos que estão lá em Antioquia, Cilícia e Síria. Então, quando essa carta chega lá, a gente tem esse maravilhoso conteúdo, dos versos 23 até o verso 29. E o conteúdo dela já começa maravilhoso. Se o clima estava tenso, normalmente o que acontece, pelo menos a gente vê isso na TV Senado, TV Câmara, por aí, são xingamentos educados. E aqui não acontece isso. O que acontece diante dessa carta é uma saudação chamando de irmãos. Se o clima estava acalorado, os irmãos ali estavam fervorosos, discutindo qual era a real fonte da salvação, os apóstolos chegam com calma e dizem, irmãos. Ou seja, os gentios, os judaizantes, os próprios apóstolos, todos estão no mesmo bolo. Irmãos. Feitos irmãos por causa de Cristo. Irmãos, da mesma família, a família da fé. Eles são chamados de irmãos. E agora, depois dessa saudação maravilhosa, eles vão reclamar primeiramente com aqueles homens que estavam causando problema. Eles dizem assim, eu fiquei sabendo que aí no meio de vocês tem gente que não foi autorizada a estar ensinando esse ensino que agride ao que nossos amados Paulo e Barnabé estavam ensinando. Ele faz questão de chamar Paulo e Barnabé de amados, queridos, para mostrar a validade do ministério deles. Tanto Paulo como Barnabé eram homens queridos pelo colégio apostólico e também deviam ser respeitados e amados por aquela igreja lá em Antioquia. Eles fazem isso para acalmar os ânimos. Paulo e Barnabé são amados, viu? Não desrespeitem eles, não distratem esses irmãos que vão chegar aí novamente. Tratem eles com todo respeito e todo carinho. Então, a carta finalmente chega ao seu conteúdo nos versos 28 e 29. E é dito assim, para que não reste dúvidas de quem veio a resposta. Eles dizem, pois bem pareceu ao Espírito Santo. Não é uma resolução dos homens, não é palavra de Pedro, embora ele tenha argumentado, não é palavra de Paulo ou Barnabé, embora eles tenham demonstrado sinais e maravilhas, não é palavra nem do próprio Tiago, que deu a ideia, não é nem palavra dele, é do próprio Espírito Santo, que eles não colocassem um peso maior do que o próprio Evangelho já tinha colocado, o peso da graça. E a resolução então vem no verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. É a mesma resolução que já tinha sido dito no meio da discussão. O que eles querem é a santificação da igreja. Que a igreja não se perca em discussões e debates sem fundamento, debates que já foram resolvidos pelo próprio Evangelho. Que a igreja não perca tempo nisso, como Paulo vai dizer a Timóteo mais à frente, que ele não perca tempo com fábulas e discussões que não levam a lugar nenhum, mas que a igreja busque a santificação. Que a igreja possa acolher e amar aos gentios, que têm seus problemas, assim como os judeus também tinham seus problemas. Que a igreja possa cuidar desses irmãos, pastorear esses irmãos. E o resultado de ouvir essa mensagem está manifesto no verso 31, que diz assim, quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. O resultado foi claro, a alegria
e conforto. Alegria e conforto para saber que, se eu sou um gentio, a carta que os apóstolos estão trazendo está dizendo que eu sim tenho salvação, que em Cristo eu tenho esperança. Eu não preciso ser circuncidado, eu não preciso obedecer à lei de Moisés como se por ela eu fosse salvo. Assim eles vão ter alegria e conforto. Alegria e conforto por saber que o evangelho chegou também aos gentios. E diante disso, daquela alegria, naquele clima de tensão que estava antes, agora vira um clima de alegria para todos os irmãos, acontece o que tem que acontecer sempre. O evangelho sendo proclamado. O verso 32 até o verso 34, e o 35 também, vão falar sobre isso. O clima ficou tão gostoso ali, a conversa ficou tão boa, que Judas e Silas ficaram por lá, pregando o evangelho, comunicando aos irmãos, orientando, dando conselhos, exortações. Era uma roda santa agora. Não era mais uma briga, não era mais um debate teológico, e sim uma roda de crescimento, de amadurecimento espiritual. De tal maneira que, no verso 35, Paulo e Barnabé, que lá no começo desse texto quase que apanhavam dos irmãos, agora são bem recebidos lá. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. O final e o começo estão fechando esse ciclo, mostrando que se antes o clima era de dificuldade, agora o clima está perfeito para a pregação da palavra. Aquela discussão acabou. O evangelho está sendo anunciado. Os gentios estão alegres. Os verdadeiros crentes estão alegres. E o que foi que aconteceu no meio? Eles foram convencidos por argumentos fortes, por discussões. Alguém levantou a voz e começou a gritar, dizendo: você está errado, senhor deputado. Foi isso que aconteceu? Não. Naquela igreja, foi a graça de Cristo que resolveu o problema. A carta é simples, vocês leram. A carta que eles enviaram para Antioquia fala sobre Paulo e Barnabé, fala sobre chamar aqueles crentes de irmãos, mas o conteúdo é simples, uma linha dá para escrever. Que vocês fujam dos ídolos, que vocês fujam das imoralidades sexuais, que vocês se abstenham da comida sacrificadas com carne e sangue aos ídolos. Essa é a resposta. Eles perguntam como é que a gente é salvo, e eles respondem: fuja dos ídolos. Eles não estão resolvendo uma questão que já foi resolvida por Cristo na cruz. Cristo já mostrou como é que faz para ser salvo. Confia nele, descansa na obra dele. E agora os apóstolos vêm dizer: já que você descansa e confia na obra de Cristo, você vive honrando o que Cristo fez. Você vive honrando a salvação que Cristo te deu. E assim a gente aprende algo aqui. Nós devemos ser esses mensageiros que anunciam o evangelho da graça. Você não quer ser o porta-voz de discussões. Você não quer ser o porta-voz de contendas, porfias entre os irmãos. E se você está vendo isso no meio da casa do Senhor, que você seja um instrumento da graça. Se você está vendo dois irmãos contendendo, dizendo: não, eu prefiro o presbítero X e eu prefiro o presbítero Y. Eu quero tirar o seminarista que ele não vale nada. Você vai lá e olha com muita graça e diz: mas calma, o seminarista está aprendendo. Vamos deixar com calma. Vamos mostrar a graça de Cristo. Cuidar do coração. É isso que tem que ser feito. E diante disso, eu tenho 3 conselhos aos irmãos que lutam pela fé. Como você deve ter visto, o que estava acontecendo aqui era essa batalha espiritual, uma batalha teológica. Então eu quero te dar 3 conselhos para que você possa lutar pela fé. O primeiro conselho que eu te dou é: lute com firmeza. E isso eu falo com toda a cautela, principalmente porque o conselho está aqui, o pastor também. Você tem que lutar com muita firmeza pela verdade da fé. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo se nesse púlpito, se os nossos pastores qualquer dia falarem algo que seja contrário ao precioso evangelho, se da boca de um dos presbíteros ou do próprio seminarista sair algo que seja contrário à palavra de Deus, você tem que ser boca de Deus. Você tem que ser firme e dizer: pastor, isso não está correto. Não é isso que diz a Escritura. Não é assim que nós somos salvos. Somos salvos somente pela graça. Somos salvos somente por Cristo. E esse dever é de vocês também. Em outros círculos evangélicos, você vai ouvir dizendo que o pastor é um ungido e ninguém pode tocar nele. Aqui é diferente. O pastor ele é ungido de fato, ele tem autoridade dada por Deus, mas ele não é infalível. Ele não é o papa da igreja. Ele não é inerrante e pensa que tudo que ele fala é correto. Eu digo isso com todo temor, porque eu também estou sujeito a isso. Vocês devem nos repreender. Quando desse púlpito, quando da nossa boca sair algo que não for palavra de Deus, seja firme e lute pelo precioso evangelho. Não negocie a sua fé. Esteja disposto a enfrentar até mesmo autoridades quando estas forem contrárias à palavra de Deus. Lute com firmeza. Esse é o meu primeiro conselho. Segundo, lute com sabedoria. Se agora eu acabei de te dizer que lute com firmeza, eu estou te dizendo: não venha com 7 pedras na mão. Você viu o exemplo
de como se resolve um problema. Não adianta você se levantar, se eu estivesse falando alguma besteira agora, não adianta você se levantar e começar a gritar, eu vou simplesmente ficar calado e vai parecer que você é doido. Então, você não quer simplesmente ficar gritando e rebatendo argumentos, porque não são os bons argumentos que ganham a discussão. Vocês viram como foi tratada a discussão? Com toda piedade, com toda espiritualidade, com toda devoção e sabedoria. O argumento final veio da própria palavra de Deus. Foi o que Tiago fez. Ele trouxe Amós para a briga e disse, vocês estão discutindo algo que Amós já tinha dito. Os judeus e os gentios são salvos pela graça. Então, quando você tiver que lutar de fato, use as armas corretas. Use a sabedoria que Deus te deu. Para que você não seja como um gladiador, com uma espada afiada, doido para cortar a cabeça de quem está errado. Você não quer cortar a cabeça dos irmãos que estão errados. Você quer mostrar o erro. Conduzir aquele irmão à graça. Com amor tratar daquele problema. Com amor tratar daquela discórdia. E esse é o segundo conselho. Lute com sabedoria. Por fim, o terceiro conselho que te dou é lute com graça. Ciente de que nunca será pela força do seu braço. Ainda que eu esteja errado. Se você tentar me convencer pelo seu braço, pela sua força, provavelmente a gente só vai virar inimigo. O que adianta é você agir com graça, com misericórdia, sabendo que muitas vezes você pode estar certo, sabendo que muitas vezes você vai estar coberto de razão, mas não é pelo muito falar que o homem é convencido. Não é por força, nem pelo braço, mas é pelo Espírito de Deus. É pela graça de Cristo que os erros são corrigidos. É pela obra que Cristo fez que o pecado é tratado. A gente não deve simplesmente pensar, quando a gente vê um problema na igreja, como é que eu posso vencer o irmão? Como é que eu posso vencer aquele irmão que está pensando errado? Como é que eu posso mostrar que eu sei e que ele não sabe? Não é assim que funciona. Na igreja a gente pensa assim, poxa, eu estou vendo que o irmão está indo por um caminho perigoso. Como eu posso mostrar a ele o caminho de Cristo? Como eu posso tratar daquele coração com graça e misericórdia, como eu já fui tratado pelo próprio Cristo? Como é que eu posso cuidar com o amor de cruz, com o amor que eu recebi desse irmão, para que ele não se sinta repudiado, para que ele não se sinta humilhado e fique com medo de voltar à casa do Senhor? É assim que nós resolvemos os problemas. Nós levamos os homens de volta para Cristo. Porque Cristo resolve o problema. Porque Cristo tem as palavras que acabam com qualquer discussão. Lembre disso. Nós somos salvos sim pela graça. Nada mais conveniente do que no mês da reforma a gente lembrar disso. Somos salvos pela graça. Somente por essa graça, mediante a fé, crendo em Cristo, como está escrito na Escritura, para que toda a glória seja dada a Deus. Não há nada em mim ou em vocês que nos torne melhor do que os gentios desse mundo que tem chegado à igreja. Não há nada que nos faça superiores. Somos todos salvos pela mesma graça, sem qualquer merecimento, sem qualquer atitude boa em nós. E que você lembre disso, para que quando surgirem os debates, os problemas, as discussões, não seja a palavra de André, não seja a ideia de André, não seja a doutrina de André, mas que seja a palavra de Cristo, a igreja de Cristo, a doutrina de Cristo a ser defendida. Que como igreja saibamos de fato que não são os bons argumentos que vencem, mas o bom Cristo, a boa graça que há em Cristo. Essa graça responde os nossos maiores problemas. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, Tu és tão santo, tão limpo de mãos que o pecado não pode subsistir na Tua presença. Mas o Senhor nos chamou, pecadores, homens falhos, com tantos tropeços, com tanto o que esconder, mas o Senhor com tanto amor nos amou, que enviou o Seu Filho, para que os nossos pecados não fossem mais um motivo de separação entre nós e o Senhor, mas que pela morte na cruz do Calvário, judeus, gentios, gregos, romanos, israelitas, brasileiros, que todos os povos possam ouvir essa bendita salvação. Te damos graças porque fomos alcançados apesar de nós. Fomos alcançados mesmo sabendo que se o Senhor tivesse perguntado se a gente queria ser salvo, a gente ia dizer não. O Senhor nos escolheu e nos chamou. Nos trouxe à Tua casa, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a honrar esse precioso evangelho que nos foi revelado. Que
possamos viver como um povo de fato salvo pela cruz. Não por nossos entendimentos, não por nossa moralidade, não porque falamos como crente ou pensamos como crente, mas porque amamos Cristo, amamos a cruz de Cristo. Te pedimos isso para que a cruz de Cristo seja o centro da nossa igreja, seja o centro da nossa vida, dos nossos pensamentos. Que possamos olhar para o irmão que sofre, para o irmão que não entende o Evangelho e apresentar uma só solução: a cruz. Que sejamos o povo da cruz todos os dias, em nome de Jesus. Amém.